Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo. Estamos aqui com Carlos Prado, que é o presidente da Tour House, e também da Abracorp, que é a associação que reúne 28 TM6, é isso? Não, 28. 28, acertei. Correto. Perfeito. E que acabou de divulgar os dados, né, feitos com um novo sistema de BI que vocês implantaram aí há 1 ano, 2 anos? Quase 2 anos, mas antes disso queria agradecer ao Panrotos, ao Arthur, para me convidar e a gente poder falar dessa grande indústria que é o turismo e que nós temos muito... Vamos esmiuçar esses números aqui. Exatamente, mas falando do BI, não completou 2 anos, mas está a caminho. Mas esse já está completo com o que vocês pretendiam de metodologia, de transparência. Isso. Como é que você avalia esses números aí? Não, eu avalio da seguinte forma, a captura hoje é feita totalmente online, não tem... É automática. Automático, não tem manuseios, é um software que vai no RP das associadas e trazem essas informações. O que está faltando nessa segunda etapa é justamente um depurar. O que eu chamo de depurar? Por exemplo, a gente quer chegar num dado momento onde a gente consiga aqui, por exemplo, os números de hotelaria. Quantos diárias de hotéis nós vendemos no CEP tal? Entendi. Isso a gente vai levar muito mais inteligência. A ideia é realmente levar muita inteligência de mercado para os hoteleiros. Que é para tanto o lado de fornecedores, quanto o lado de gestores, quanto as TM6 poderem tomar decisões. Imagina um hotel vai saber que tem uma demanda para determinada região e saber que a oferta pode aumentar. Correto, né? Naquela região tem uma demanda grande, os investidores, o hoteleiro pode criar uma nova propriedade, ele fica mais tranquilo com relação a isso e, por outro lado, poderia, atendendo, obviamente, o cliente final que precisa, com essa dificuldade de mobilidade em São Paulo, nada como ter hotéis muito próximos das empresas, muito próximos dos compromissos dos nossos viajantes a negócio. Você ficou satisfeito com esses números de 2018? 10,3 bilhões? Ficamos muito satisfeitos, ficou até um pouco acima daquilo que nós havíamos planejado, que a gente estudamos um crescimento, uma inflação em torno de 4,5%, 5,5% e também mais um crescimento de 2,5% ano passado, que daria em torno de 8%, mas obviamente, isso em número de transações, mas com o efeito do aumento da demanda, obviamente o preço médio subiu, seja de áreas de hotéis ou seja do bilhete aéreo. Por isso, esse crescimento de 15,7%, que para nós foi uma surpresa, mas historicamente a gente sempre trabalhou acima de 2 dígitos, Arthur, de crescimento. Então, como a gente veio do momento de uma grande queda em 2014, 15 e 16, e ainda o que a gente não esperava, por exemplo, foi acredito em maio, né, quando vazou aquele áudio lá da JBS, e a gente estava crente que assim como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência também passaria logo em seguida, e obviamente a gente cresceria. Então, por isso que nós revemos os números para baixo. E uma grata surpresa da gente. Cresceu 15,7% em número de valor monetário. Vamos dar um exemplo disso que ele falou, que em número de transações cresceu menos. Por exemplo, no Aéreo Nacional, pelo que eu estou vendo aqui no número, as transações cresceram 4,1%, mas em valor cresceu 15,4%. Ou seja, houve uma recuperação das tarifas no Aéreo Nacional. Isso, correto. Houve uma recuperação. E essa recuperação, para nós, é essa grata surpresa, como eu te falei. Aumentou o número de transações, que ficou dentro... O número de transação ficou dentro da média, Arthur. Não foi uma grande surpresa. O que foi a surpresa realmente de ter aumentado o ticket médio, que nós estimávamos que não teria um crescimento desse, mesmo porque tinha já algumas... hotéis realmente houve uma retração da oferta, pelo menos o que a gente tem visto, mas na questão de assentos de companhias aéreas domésticas, não houve redução para justificar esse aumento que nós tivemos. Pelo contrário, teve uma retomada, né? Teve uma retomada na oferta de assentos. Você acha que quem puxou essa tarifa para cima foi a Azul, porque a Azul ela tem a tarifa mais alta, pelo que eu lembro aí da sua lista, e ela tem muitos destinos exclusivos, né? Então ela acaba ficando sozinha em várias rotas, se não me engano, mais de 50 rotas, e acaba levando a tarifa para cima.
Não somente a questão Azul, historicamente a tarifa dela, assim, o ticket Sempre médio foi mais ela alto. sempre foi mais alto, justamente por essa sua leitura, clara leitura de que ela voa em aeroportos onde não tem concorrência nenhuma. Então, qualquer trecho que seja pequeno ou de curto ou longa distância, ela cobra muito bem. O que levou a Azul a ser a segunda colocada em volume de vendas, o que é De fato. com de fato. 1,24 bilhão De contra fato. 1,32 da Gol, que lidera. Vamos comentar, e a Latam em terceiro lugar em vendas, mas em segundo em transações, ou seja, a tarifa média da Latam está melhor. Vamos comentar companhia por companhia. Como é que você vê essa liderança da Gol? É um investimento de longo prazo aí, né? Se a gente voltar um pouquinho no passado, há 5 anos atrás, a Latam era líder e a Gol era vice-líder. O que a gente percebe é um trabalho que a Gol vem fazendo como comitê de clientes, enfim, seja com as TMC, seja com operadores, seja com consolidadores ou com o cliente final. Isso obviamente traz uma rica informação e obviamente em posse dessas informações super importantes do mercado e dos clientes, ela tomou as decisões de melhorar, seja o assento, seja a experiência de compra do cliente, né, que o mudou bastante aplicativo, nos o reconhecimento facial, e ela tem saído realmente na frente nesse quesito de tecnologia também. Então, essa proximidade com o cliente e a agilidade para atender as demandas do próprio cliente, você acha que foi o segredo aí da Gol? Sem dúvida nenhuma, pelo menos na Abracorp, a gente sente e aprecia muito de perto a presença da Gol do nosso lado, constantemente, e vendo qual a nossa necessidade e criando facilidades. Vamos ao segundo lugar em vendas. Aí, nesse caso, a Azul com 1,2 bilhão, crescimento de 22%. A Azul passou a Latam em vendas da Abracorp. Ok, Dá uma olhadinha obrigado. Basicamente é por causa dessas rotas exclusivas, mas o que mais você acha que é o segredo da Azul aí para ter tanta penetração no mercado corporativo? Olha, a gente tem que... eu gosto sempre sempre que possível, falar de coisas positivas. E, obviamente, a Azul fez um excelente trabalho no interior de São Paulo. Ela foi, desbravou cobriu realmente, ali, mapeou, né? E criou um hub em Campinas. Então, Campinas, ela está basicamente sozinha. Por isso que ela cresceu. O interior de São Paulo, tirando a capital, o interior é o segundo centro, é o segundo polo econômico do Brasil, não tem a menor dúvida. E ela conseguiu, a região de Campinas e Grande Campinas, e não só Campinas e Grande Campinas, mas também até mesmo Alphaville vai para Campinas para pegar voo de lá, a região Bragantina, enfim, fica mais fácil ir para Campinas. Então eu acho que... Esse é um segredo. Esse é o segredo. E o serviço também da Azul é um serviço bom, não dá para a gente depreciar, não. Eu acredito que a Azul foi muito precisa em colocar aquilo que o executivo precisa para ter uma boa experiência de viagem também. Certo. Barraram a Azul em Congonhas, ela achou a alternativa dela aí, Campinas, interior e outras cidades aí, principalmente depois da compra da Trip, né? Perfeito. Vamos falar de Latam agora. A Latam, vamos lá. Ela está em segundo lugar em transações, mas com uma queda de 11%, não é isso? Isto. Não, queda de 2,7%. De 2,7%. E um crescimento de 5,5% em valor monetário. Ela está em terceiro. Isso. O que houve com a Latam? Olha, a Latam, a minha leitura é o seguinte, que teve a fusão com a LAN e eles ficaram um bom tempo dentro de casa, arrumando a casa, reestruturando, vendo aonde buscar sinergia, etc. E, obviamente, o que nós sentimos, né, que ela se afastou bastante do mercado. Então, isso é uma constatação da Abracorp que houve esse distanciamento. E, por outro lado, também, o que a gente percebe é que essa reestruturação, essas buscas de sinergia
deixou em segundo plano também a questão do retrofit, da questão da melhoria do produto. Hoje se eu falo, pelo menos pelo feedback que eu recebo dos nossos clientes, obviamente a Abracorp tem essas informações. Em termos de serviço, hoje das 4 companhias aéreas domésticas, hoje a Latam realmente está um pouquinho abaixo das outras em termos de qualidade de serviço. Então isso, obviamente, que eu acredito que já está tendo uma movimentação e investimento de retrofit, como já foi informado pela alta direção da Latam. É isso que a gente espera, é isso que a Abracorp espera, realmente que tenha produtos e qualidade a um custo justo, né? Ou seja, a gente não quer nem que as companhias aéreas não tenham lucro, mas nem que e por outro lado também que não seja um preço exorbitante que não compense a qualidade da entrega para os clientes da Abracorp. Então, bom, final do ano e começo desse ano, tanto o Jérôme Cadier, que é o CEO da Latam Brasil, quanto o Igor Miranda, diretor de vendas, bateram muito na tecla que estão se reaproximando do corporativo, sim, criaram vários comitês, se eu não me engano, né? Um de clientes e um de TM6. Verdade, isso e quanto, se eu não me engano, era 400 milhões, né? Para retrofit. Que o Jérôme prometeu para remodelar a parte interna, o produto, né, da Latam. Isso confere. Você está confiante? Ela está mais próxima nesse momento? Você já sente essa proximidade? Está melhorando. Está melhorando. Eu acho que está no caminho e é isso que a Abracorp precisa, é isso que o mercado corporativo, enfim, o turismo precisa de todos assim com uma sinergia máxima e a gente pensando que é bom para todo mundo. Não só né, eu tenho até hábito de falar, Arthur. A gente tem que parar de olhar o umbigo da companhia aérea, o umbigo do hotel, o umbigo da locadora, o umbigo das TMCs, ou seja, quando a gente parar de pensar de uma maneira micro e olhar de uma maneira macro e a gente fazer da indústria do turismo algo assim tão relevante como o agronegócio no Brasil é importante para a economia brasileira, isso nós vamos dar um grande salto. Então, a minha grande e humilde sugestão, vamos trabalhar forte para o bolo crescer e o bolo crescendo, todo mundo vai ter a sua participação maior dentro dessa grande conquista. Então vamos dar um salto agora para o internacional, onde vamos lá. A aliança Latam, American Airlines e Iberia British domina, né? American Airlines. Aqui, ó, eu tenho aqui para você. Por favor, Arthur, me ajude aqui de... Foram 2,8 bilhões, né, no ano passado. Perfeito. Não, 2,6 em 2017 e 2,8 em 2018. Então teve um incremento de 6,6% em cima das viagens internacionais. Mas em primeiro lugar, a Latam domina, seguida da American Airlines, e se você juntar a British, então essa aliança das três que estão aí buscando uma Joint Business Agreement aqui no Brasil, na América Latina, é a aliança preferencial aí da Abracorp. Latam, América... No internacional. Latam, América e IBA. Realmente é um grande grupo e se isso se consolidar, obviamente, seria importante. O que eu acredito que seja importante é que na junção sempre a soma das partes fica mais forte do que isolado. Então, a gente vê com bons olhos essa junção. E você pode ver o caso da Latam, teve um crescimento de bilhete de 27%, mais um crescimento valor monetário de apenas 5,5%. Aqui por alianças, é o que eu te falei, um ano ou outro fica em primeiro, seguido da Star Alliance e depois da SkyTeam. Exatamente. Então, eu acredito que essa soma aqui é fantástica. Lembrando que a Gol agora... No ano passado que começou a reinvestir em voos de mais de longa distância e a parceria com a Delta e a Air France lá em Fortaleza também já faz vai fazer um ano e maio. A questão de Fortaleza, de lançamento de Fortaleza, mas a parceria da Gol... Não, já tem mais de 5 anos. Tem. Mas ou seja, mas a Gol agora que voltou para os Estados Unidos, então isso vai começar a fazer diferença para vocês ou esse hub ainda você não começou a sentir ainda? O que eu vejo é o seguinte... Para o corporativo, no caso da Gol, a gente pega, obviamente, mais passageiros saindo do norte e nordeste, vindo para Brasília e indo para Estados Unidos.
Quando é uma escolha de um corporativo De São Paulo, por exemplo, aí obviamente prefere voo saindo de São Paulo. Mas eu acredito o seguinte, que se trabalhar bem, Arthur, tem espaço para todo mundo. O que a gente pede, o que a Abracorp pede é que não tenha um exagero de oferta de assento, porque isso é prejudicial para toda a cadeia. A gente não olha só as TMC, a gente não está preocupado só com a Abracorp, a gente está preocupado com a cadeia e a sustentabilidade da cadeia, algo que eu já venho falando há anos, que a gente tem que ser sustentável. Não adianta querer ganhar share e ver o balanço totalmente vermelho. Isso eu falo, seja para as nossas TMC, seja para as companhias aéreas, seja para as redes hoteleiras, não faz o menor sentido. Estrategicamente, por algum momento, queimar dinheiro faz parte, mas ficar queimando dinheiro há décadas não faz o menor sentido. Dentro desse assunto, a Latam acabou de anunciar que nem vai começar o voo de Munique, que ela tinha anunciado. A Delta suspendeu, prometendo voltar em breve em Detroit, exatamente para equilibrar aí a demanda com a oferta. Eu vejo, Arthur, porque antes parece que no turismo, se uma companhia aérea tirasse um voo, era o fim do mundo. A companhia está quebrando. Isso. É estratégico. Qual o problema? Business, né? Se é business, se não deu certo, testou, não deu certo, não tem problema nenhum, dá um passo atrás. Eu não vejo problema nenhum com relação a isso. Agora, as vendas da Abracorp ainda muito em cima de aviação, né? Bastante. Isso realmente hoje bastante em cima da aviação, e o que tem aumentado muito no nicho de MICE, aí não. Quando a gente fala pegar as TMCs que tem uma divisão muito grande de MICE, obviamente que a representatividade do aéreo cai para 35% mais ou menos, né? Então isso a gente está incentivando justamente para não ficar em cima, porque nós somos multiprodutos. E então não faz o menor sentido de não criar expertise para distribuir outros produtos, como a gente estava falando com o menino de um aeroporto aí, da gente criar melhores experiências para o viajante quando ele está dentro do aeroporto. Que às vezes esbarra em legislação, se eu não me engano. Ele não pode ter aquele fast track que tem lá fora, por exemplo. Mas ele pode... mas tem coisas que podem ser feitas. Ele pode envelopar o produto de tal forma que dê para ser feito... como existe, a Delta tem lá fora serviços maravilhosos, enfim. Então aquele Sky Priority que tem lá fora, se eu não me engano, aqui a legislação não deixaria ter ali na hora de passar no raio-x. Sim, por questão de segurança, mas a partir do momento que o passageiro entra no aeroporto até a hora que ele pisa na aeronave, mesmo que tenha que respeitar tudo isso, dá para tornar a vida do usuário um pouco mais... Você acha que Galeão e Guarulhos já melhoraram com as concessões e vem mais concessões por aí? Sim, melhoraram. Eu sinto que os aeroportos estão melhores. Obviamente também em termos de sustentabilidade a gente olha, por exemplo, o aeroporto de Campinas, que a gente sabe que a conta não fecha, infelizmente. A Campinas está difícil ali, porque o concessionário teve que pedir recuperação, acho que está em RJ, se eu não me engano. Então, mas dá para melhorar, eu acho que tem espaço. Volto a dizer, a hora que o bolo crescer, quando eu falo do bolo crescer, não é só a indústria do turismo, obviamente tem, aí vai naquele último blog que é post que eu coloquei no blog, obviamente segurança jurídica para os investidores, previsibilidade econômica, são coisas que qual empresário que vai chegar e colocar bilhões e não tem certeza que ele vai ter o retorno do dinheiro investido? Então eu acredito que o Paulo Guedes, a equipe, eles vão trabalhar de tal forma, assim como tem movimentações também do governador Dória com o Henrique Meirelles, e fazer do que depende do Estado, de trazer mais segurança para o investidor entrar. Então o que a gente precisa é isso, mais investimento, obviamente mais viagens corporativas, mais viagens a lazer, mais pessoas empregadas, enfim, então é isso, bom para todo mundo, é isso que a gente... O Brasil cresceu 2 anos, 1%, e a expectativa para esse ano, se eu não me engano, é 4%, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe esses números aí vão disparar. Expectativa e previsão. Eu sou muito pé no chão. Eu sou um eterno sonhador, mas um sonhador com pé no chão. Dificilmente a gente cresce 4%. Eu ficaria em torno de 2,5%, 3%, que eu acho que... Já está de bom tamanho, pelo que a gente passou, né? Acho não gosto da palavra acho. Se nós criarmos uma estrutura para o Brasil crescer humildemente 2,5% ao ano, por 10 anos, eu já me dou por muito satisfeito. Bom, como o nosso tempo está acabando, a gente não falou de hotelaria ainda, vamos destacar esse número, que 45% das vendas nacionais
foram com hotéis independentes, né? Isso é um número bem alto. Que problemas que isso traz e que ferramentas os seus associados já estão usando para resolver esse problema de ter tanto hotel pulverizado pelo Brasil? Esses hotéis independentes é um problema e não é. O problema, evidentemente, é a forma como a gente faz as reservas, esses inventários que a gente tem que trazer. Obviamente, o investimento para a venda de cada apartamento é muito mais caro para a gente. Claro que as grandes redes têm mais tecnologia, isso facilita a nossa vida. Agora, comercialmente falando, só se tivesse N redes seria ótimo. Agora, como tem vários hotéis independentes, é difícil de relacionar com eles, mas não fica tão consolidado a hotelaria aí para nós negociarmos, para a Abracorp negociar é muito melhor. Que tipo de ferramentas os associados estão usando hoje? A gente utiliza a B2B Reservas, né? E também a Omnibis e o GDS basicamente faz o maior volume. Já dá para fazer o maior volume de reserva é feito através desses canais. Obviamente ainda tem alguns hotéis que vai no tambor ainda, sabe? O manual ainda? Infelizmente. Ou seja, mas depende mais do hotel do que de vocês. Exatamente, porque nós temos soluções para fazer tudo online, virtual car number, para não ter fraude, etc. Mas o hotel precisa estar preparado para isso. No entanto, que até a gente sempre olha o lado positivo das coisas. Algumas melhorias foram as OTAs que trouxeram em termos de informatizar os pequenos hotéis. Então, eu gosto de enfatizar os benefícios, que não importa se é Abracorp, se é AirTicket ou se são as OTAs, sempre que traz algum benefício para a distribuição, a gente fica feliz. Toda a cadeia ganha. Exatamente. Vamos subir a régua. Essa é a pedida. Bom, os números da Abracorp estão no portal da associação, estão no portal Panrotas. A gente fez várias notas divididas pelos segmentos. Essa foi a análise do Carlos Prado, presidente da entidade. E obrigado por ter vindo e tomara que suas previsões aí, pé no chão. Pé no chão, mais 2 dígitos. Se consolidem aí durante o ano. Obrigado, viu, Prado? Mais uma vez, a Abracorp agradece aí ao Panrotas e ao seu convite, Arthur. Joia, obrigado. Felicidades também em 2019. Para você também. Então, obrigado. Esse foi o Bastidores do Turismo da Semana com Carlos Prado. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Portal Panrotas. A gente volta semana que vem. Não se esqueça, 19 e 20 de março, Fórum Panrotas está aí. Estamos já nos últimos preparativos para esse grande evento que já está na sua 17ª edição. Tchau. Tchau.